Olá, pessoas! Recebam as boas-vindas ao Elas Pode Unila, um podcast com e sobre mulheres trabalhadoras e estudantes da universidade. O Elas Pode Unila é uma realização da Secretaria de Comunicação Social e irá abordar o universo feminino na universidade, em suas mais variadas vertentes. Ao longo dos episódios, vamos conversar com professoras, servidoras técnico-administrativas, terceirizadas e alunas da Unila, e adentrar os seus mundos, suas histórias e visões. Vamos falar também sobre mulheres latino-americanas que inspiram a nossa comunidade acadêmica e sobre protagonismos femininos na cultura, na política e na sociedade latino-americana em geral. E antes de vocês conhecerem a nossa primeira convidada, vamos nos apresentar. Eu sou a Maria Aparecida Weber, Cida Maria, pesquisadora e técnica na Unila desde 2012. Desde 2018, faço parte do Comitê de Gênero da Universidade e vai ser um prazer estar aqui com vocês. E eu sou a Mayara Godoy, sou jornalista da SECOM e estou na Unila desde 2010. Estarei apresentando o podcast junto com a Cida. O Elas Pode Unila será veiculado quinzenalmente nas plataformas de streaming e nas mídias sociais. E sem mais delongas, vamos apresentar a nossa convidada deste programa de estreia. Um nome que deve ser familiar a todas as pessoas que estiverem nos ouvindo. Diana Araújo Pereira. A professora Diana é servidora da Unila desde 2010, sendo uma das primeiras professoras da universidade. Atua no curso de Mediação Cultural, Artes e Letras e no mestrado interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos e ELA. Diana é a primeira mulher a ser eleita como reitora da Unila. E é claro que vamos querer saber tudo sobre as realizações dela, sobre este caminho que a trouxe até aqui. Seja bem-vinda, professora Diana. Olá, que alegria estar aqui estreando um programa tão legal com vocês, Mayara e Cida. Obrigada. Hoje a gente vai querer saber toda a sua história, começando desde antes da Unila. Então, se você puder contar um pouco pra gente da sua trajetória, sua formação acadêmica, onde que você começou, né? Como que, afinal de contas, depois você chegou até aqui na Unila? Bom, a minha história é um pouco longa porque eu já não sou tão jovem, mas vamos encurtar um pouco alguns momentos que eu acho que são importantes, né? Eu gostaria de começar dizendo que eu venho do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca, me criei em Campo Grande, lá no subúrbio do Rio de Janeiro. E minha trajetória tem muito a ver com a minha família. Meu pai é um líder histórico do movimento negro, uma pessoa que sempre esteve envolvida na política. E minha mãe é uma dona de casa, reikiana, boa cozinheira e, enfim, todo esse outro lado também da maternidade. Então, eu acho que eu, de alguma forma, aprendi e me formei com essas duas grandes referências da política, da vida comunitária, desse trabalho para fora de casa e, ao mesmo tempo, dessa tradição do cuidado para dentro de casa, com a família e a maternidade. Eu acho que essas são minhas duas grandes referências primeiras. E depois fui para a faculdade, fiz letras, me formei como professora de espanhol, atuei muito tempo em cursinhos, dando aula em cursinhos, dando aula em empresas, atuei na universidade privada, fui professora de várias universidades privadas no Rio de Janeiro, e daí continuei minha formação, fiz o meu mestrado e o meu doutorado e o pós-doutorado na UFRJ. Fiz meu mestrado em literaturas hispânicas e toda a minha formação nessa linha, nessa área das literaturas hispânicas. É importante também a minha ida a Sevilha. Eu fiz o meu doutorado sanduíche, passei quase um ano entre Madrid e Sevilha, na Espanha. E essa também foi uma experiência muito importante, principalmente para eu me ver e me sentir como latino-americana. Porque na Europa você não é exatamente brasileira, você é sudaca, você é latina. Então, essa vivência europeia foi muito importante para eu também me descobrir menos carioca, menos brasileira e mais parte desse continente. Essa era uma pergunta que eu queria fazer, né? Onde que surgiu essa veia latino-americana, digamos assim? Então, foi aí, nesse momento. Na verdade, foi antes. Eu me formei em 1998, eu terminei a minha graduação. E como eu estava me formando como professora de espanhol, eu queria fazer uma viagem para algum país de fala espanhola para eu treinar o meu espanhol, né? A Espanha era muito distante naquele momento, era muito cara, e eu resolvi juntar essa experiência com a língua com uma experiência turística. Fui para Machu Picchu, fui para o Peru, bem mochileira, sozinha, eu e a mochila. E foi maravilhoso. Isso foi o que mudou completamente a minha vida. Estando lá, em Cusco, conversando com as pessoas na praça. Eu estava sozinha, foi uma viagem solitária e muito introspectiva.
Então, foi nessa conversa com as pessoas, conhecendo, sentindo, observando coisas, experimentando essa cidade incrível que é Cusco e também Machu Picchu. Ali eu entendi que eu queria estudar o Peru, foi o primeiro país onde eu aportei, saindo do Brasil. Eu queria estudar o Peru e eu queria entender o que eu tinha sentido lá. Um grande conflito histórico, um grande conflito, um grande tensionamento que tinha a ver com a história, com a formação, com a memória daquele lugar, que tinha a ver lá com os antepassados pré-hispânicos, incaicos, indígenas e que se confrontavam com esse mundo moderno. Eu decidi que eu queria entender isso e isso foi o que deu o giro para o mestrado. Esse foi o tema de fundo do meu mestrado. Professora, e o que mudou, assim, nesse momento, né, que você comentou que tem um momento de virada em que a gente passa a se entender como latino-americano, né? E eu acho que para o brasileiro isso é bastante peculiar, né? Muitos brasileiros não se entendem como latino-americanos, né? Quando a gente se entende, eu sou latino-americana, o que muda, assim? A cabeça dá um giro mesmo, né? Então, essa mudança já começou antes no mestrado, fazendo esse caminho no Peru. Dali eu fui para o doutorado, e o doutorado foi que me levou à Espanha, com essa possibilidade do doutorado sanduíche. Lá, o que era uma experiência acadêmica, o que era uma experiência teórica, se tornou uma experiência prática. Porque é diferente o tratamento. E olha que eu não sou uma pessoa negra, o meu nome não é um nome que é brasileiro. Eu poderia me chamar de Ana Araújo Pereira na Espanha e eu seria espanhola. Então não é um nome que chama muita atenção, nem eu tenho uma aparência que destoa da Espanha, principalmente do sul da Espanha, onde eu passei mais tempo. Mas ainda assim, era notória a diferença, era flagrante a diferença quando a pessoa começava a falar comigo e o meu sotaque não era do local, como o tratamento mudava. Para melhor ou para pior? Para pior. Ou para te olhar com aquele olhar da mulher exótica, tipo... A brasileira já meio objetificada ali. Exatamente. Então, opa, então você é brasileira? E aí o tom já mudava. Ou para simplesmente se afastar. Teve uma situação para mim muito emblemática, muito forte, que eu estava lendo um jornal, sentada numa pracinha em Sevilha, lendo o jornal, naquela época jornal e papel, né? E eu lá sentada, tranquila, aproveitando o solzinho, lendo o jornal. E senta um senhor do meu lado, bem um senhorzinho do bairro. E começou a falar. E começou a falar mal dos migrantes. E começou a falar dos migrantes. E eu quieta, só ouvindo. Quando não teve jeito e eu tive que interagir, eu disse para ele alguma frase, que eu nem me lembro qual foi, que ele percebeu que eu era uma migrante, ele se levantou e foi embora. Sem dizer nada. Sem dizer nada. Simplesmente olhou para mim, levantou e saiu. Então, essas eram as duas experiências que eu tinha. Ou dessa objetificação, dessa coisa do exotismo da mulher brasileira, ou exatamente essa separação na relação. E depois de toda essa formação e essas experiências, né, que também te trouxeram essa noção do que era ser uma mulher latino-americana no mundo, como que a UNILA chegou na sua vida? Como que você chegou até essa Universidade da Integração Latino-Americana? Isso era 2007. Eu chego já terminando meu doutorado, já na fase de terminar de escrever a tese, e defendo em 2008. E aí começou aquela jornada do você defendeu a sua tese e agora? Faz o que da vida? Então, aquele era um momento ainda de muita escassez de concursos, e eu comecei a procurar onde é que tinha concursos. Eu não tinha nenhuma pretensão de ficar no Rio de Janeiro. Fiz concursos onde havia possibilidade e vi que não era uma coisa tão simples, né? Eram poucos concursos, então era muita disputa. E aí eu pensei, vou fazer o pós-doutorado. Continuei no pós-doutorado, consegui uma bolsa que era uma bolsa maravilhosa da CAPES, PRODOC, que você atuava, você trabalhava dentro do programa e também continuava fazendo pesquisa. Então, fiz essa bolsa durante 2 anos. Nesse caminho, vem a notícia da UNILA. E aí, quando eu vi a notícia da UNILA, eu falei, nossa, essa é a minha universidade. Eu tenho que entrar para lá. Lá é para mim. Isso ainda na época do projeto ou já tinha sido sancionada a lei? Em que momento ali foi? Eu descobri quando já estava o concurso aberto. Ah, sim.
Foi Primeiro concurso, né? primeiro concurso. Naquele momento, foi uma amiga que depois era professora, a professora Giane Lessa, era professora na Universidade Rural do Rio de Janeiro. Ela me enviou o edital de concurso. Falou, Diana, isso aqui é para você. E quando eu vi, eu falei, realmente. E aí comecei a me preparar com algumas experiências já não tão boas de outros concursos. Falei, não, é um investimento, né? Você vai pagar passagem, vai pagar hotel, mas eu acho que vai valer a pena. E aí já conhecia Foz do Iguaçu, esse clima da fronteira, ou foi a primeira vez? Veio para o concurso? Foi a primeira vez e o susto de vir para o sul, porque eu, como uma boa carioca, pensava em ir para o Nordeste, onde tinha praia, calor, mas vir para o sul foi um desafio. A primeira coisa que eu pensava é, eu vou morrer de frio, mas... E aí descobriu que Foz do Iguaçu é super calor? Aí descobri que Foz do Iguaçu faz muito calor, faz frio também. né? Faz frio, mas... Mas a gente se acostuma e fiquei muito encantada com a fronteira. Isso foi o que me pegou mais positivamente a primeira visita à Foz do Iguaçu. Foram as cataratas, mas a fronteira, essa situação de fronteira foi para mim uma experiência muito interessante. E aí relembrar os sotaques, né? O espanhol e daí o portunhol, toda essa atmosfera, né? Aí já ajudou a se familiarizar um pouquinho também? Sim, aqui é isso, né? A fronteira, para mim, tem a ver com esse lado da língua também, esse potencial linguístico que você tem de ir e voltar, de transitar entre uma língua e outra. E aqui na Unila, isso é incrível para quem tem esse ouvido e para quem tem o interesse nesse âmbito das línguas, dos idiomas. É uma experiência maravilhosa. Algumas pessoas você não entende nada, o sotaque é diferente, outras pessoas você... Enfim, né? É esse ir acostumando o seu ouvido e até o seu corpo, de uma maneira geral, né? Com a diversidade. É desafiador. A Unila é um lugar único mesmo, né? Eu me lembro que uma vez eu fui participar de um congresso em alguma outra federal, assim, e eu ia andando pelos corredores e ouvindo as pessoas falando, e eu comecei a achar estranho, porque eu só ouvia português. E eu falava, mas como assim? Porque aqui é tão normal que você vai passando e vai ouvindo espanhol e outros idiomas, né? Sua referência E a minha era o contrário, né? Minha referência era aqui. Eu ficava assim, mas como assim? Todo mundo aqui só fala português, né? Então foi diferente, assim. Isso para mim foi muito claro nos primeiros meses aqui em Foz, mas em outro sentido. Eu, depois de uns meses em Foz, vi uma pessoa negra parada na rua. E aquilo me deu um impacto e eu fiquei emocionada. E aí eu fiquei pensando, tô emocionada. E aí me dei conta, porque aqui as pessoas são muito mais brancas. É muito diferente da paisagem do Rio de Janeiro, onde as pessoas são muito mais mulatas, negras, né? Essas variações, mas as pessoas são muito menos brancas. Eu, do subúrbio do Rio de Janeiro, era uma branquinha. E aqui em Foz me diziam que eu era morena. Eu achava genial. Isso foi um impacto para mim, nessa paisagem humana. Perceber como aqui havia menos pessoas negras. Dentro do Brasil tem muitas variações, né? Tem Sim. muitas diferenças também, né? Não só a diferença que a gente encontra aqui com os outros países, mas o próprio Brasil como se fosse vários países, né? E isso também é uma coisa que a Unila altera na paisagem local, né? Não só a circulação de outras línguas, inclusive línguas indígenas, mas de outros corpos mesmo. Quando a gente começa a atrair os haitianos, por exemplo, a gente muda a paisagem de Foz do Iguaçu, né? A gente passa a ter essas outras corporalidades, essas outras cores, como parte da cidade, como parte da convivência, né? E, professora, ao longo desses 13 anos, né, que coincide aí também com os 13 anos da Unila, né, com todas essas mudanças que a gente foi vendo nessa paisagem da cidade, na paisagem da própria universidade, né, como que é para você agora estar nessa posição de reitora, nessa posição que é uma posição de poder, né, uma posição de destaque? Como que está sendo essa experiência e como que estão as suas expectativas para esse período? Bom, eu tenho uma maneira muito particular de lidar com as expectativas e os desafios. A minha vida inteira tive muitos desafios. Para começar, eu nasci com um problema cardíaco muito sério. Com 3 anos e meio eu fui operada, meu coração foi reconstruído. Então, a minha vida inteira eu tive que lidar com situações assim, de desafio, né? E a minha maneira é de não criar muitas expectativas e de deixar que as coisas aconteçam. Então, eu digo para vocês que estar na reitoria não foi algo que eu planejei, nem pensei desde que cheguei aqui. Foi algo que foi acontecendo na medida em que eu fui
inevitavelmente protagonizando alguns processos, porque éramos poucas pessoas, havia muita coisa para fazer e eu fui no fluxo do que era necessário fazer e fui me construindo nesse caminho, mesmo que isso não fosse uma coisa consciente nem programada. E agora, a reitoria, eu penso da mesma maneira. É mais um trabalho que eu tenho que fazer na UNILA. É mais uma coisa nova, é outro desafio, como já foi ser coordenadora de área, como já foi ser coordenadora de um curso que não existia, Mediação Cultural, que é um curso ousado, inovador. Então, ser reitora da UNILA é isso também. É mais um momento desse trabalho unileiro que é cheio de desafios. E acho que com isso eu consigo apaziguar internamente ansiedades, expectativas minhas próprias e das pessoas que me circulam, né? Porque há muita expectativa. E essa expectativa é um grande desafio. Eu imagino que só para a gente contextualizar, né? Eu imagino que toda essa trajetória tenha sido um desafio. A gente também é das antigas, né, Cida? Nós também somos aí do comecinho primeiro concurso, né? E você chegar num lugar em que realmente tudo você tem que criar do zero. E nós ali mais na parte técnica, professora ali mais na parte acadêmica, né? Tudo teve que ser criado do zero, né? Os PPCs dos cursos, as matrizes curriculares, tudo, né? E eu imagino que mas isso também te traz muita bagagem, né? Talvez essa tranquilidade, né, que você aparenta. A reitoria é mais um trabalho. Eu estaria em pânico, né? Tipo, é um trabalho de muita responsabilidade, mas tem essa bagagem, né, de quem realmente construiu a universidade do zero. E colocando aqui um pouco da temática do nosso podcast, que é esse universo feminino, né? A gente sabe o quanto para nós mulheres, às vezes a gente sempre tem que provar um pouquinho mais, né? É um desafio um pouquinho maior, né? Sim. Principalmente num cargo de direção. Eu imagino que isso tenha também os seus percalços, né, professora? Sempre traz algum desconforto, talvez, né? Sem dúvida. A responsabilidade é maior, com certeza. As expectativas são maiores, os compromissos assumidos são muito grandes e a cobrança também é maior. Isso, sem dúvida. Ser mulher nessa posição de destaque tem suas dificuldades. Vocês sabem e eu já sabia, agora tenho mais certeza ainda. E, sobretudo, estar numa posição política, né? Porque agora o cargo da reitoria é um cargo administrativo, é um cargo acadêmico, mas é um cargo político. Então, você tem que lidar com muitas dimensões da nossa comunidade. O lado positivo é esse, Mayara. Eu conheço profundamente essa comunidade em todos os setores. Por mais que mudem, os estudantes se alteram, a gente atrai um grupo específico, não é? E acho que isso sim me dá a calma de que é esse conhecimento, essa profunda ação que eu sempre mantive em relação a todas as instâncias da universidade, me fazem tranquila, me deixam tranquila. Eu acho que sim, é um compromisso, mas não é um compromisso só meu, é um compromisso de um grupo. Esse grupo está aí com muita seriedade, muita responsabilidade envolvida no processo, e é esse grupo que vai levar tudo para frente. E tendo apoio das pessoas, tendo apoio das comunidades, a gente vai fazer tudo que tiver que ser feito, tudo que for necessário fazer para que a gente tenha uma UNILA boa para todos nós. Legal, professora. É muito legal mesmo a gente ver uma mulher ocupando esses espaços, como você falou, inclusive políticos, que é onde as mulheres ainda são minoria, né? Com essa certeza de que tem a competência para fazer o trabalho, né? Porque eu acho que às vezes a gente sofre daquela síndrome da impostora um pouquinho também, né? Assim, que eu acho que é uma construção cultural, né? Da mulher sempre dar um passinho atrás, ficar um pouquinho insegura, né? Em cargos de alta responsabilidade, muitas vezes isso pode atingir a gente, né? Inclusive pela pressão, né? Pela pressão que é maior por ser uma mulher, por estar ali, por ter que comprovar, né, essa competência, por ter que provar essa habilidade de estar ocupando esse lugar. Então, tem sempre um degrauzinho a mais ali que a gente precisa, né, ter forças para conseguir ocupar, para conseguir chegar. Não tenho dúvida de que, quando eu tiver dúvida, eu vou procurar as pessoas que vão me lembrar que não, que a gente está junto e que a gente vai dar conta. Sim. Porque não é algo para se fazer sozinha, ainda mais sendo mulher. É aquilo que a gente comentou, né? Mulher sempre tem que provar um pouquinho a mais, né? Mas a gente consegue, tá tudo certo, né, professora? Falando de mulher, para a gente ir encerrando aqui, né? A gente gostaria de aproveitar a oportunidade das nossas convidadas e pedir para elas qual mulher
latino-americana, você enxerga como uma protagonista? Pode ser no âmbito social, político, econômico, ambiental, enfim. O que você considera uma referência de mulher latino-americana? Vou citar 2 nomes, 2 mulheres que eu acho que têm trajetórias incríveis, admiráveis. Gabriela Mistral, a chilena, e uma peruana que se chama Magda Portal. São 2 poetas que foram também profundas pensadoras, ativistas, políticas, ensaístas, mulheres da teoria e da prática, e que conseguiram, de alguma maneira, aliar essa sensibilidade, vou chamar de sensibilidade, né? Essa sensibilidade do artístico, né? Do trabalho com a linguagem, da poesia, conseguiram aliar isso com a prática política, com a vida social, com estarem profundamente inseridas no seu momento histórico e atuantes e participantes. E as 2, curiosamente, são 2 mulheres meio historicamente apagadas, né? A Gabriela Mistral, a ditadura chilena transformou ela na mãe, exaltaram um lado dela, da professorinha, que não é um pedacinho muito pequeno de toda a produção da Gabriela Mistral, e também a Magda Portal, que essa desapareceu. E foi uma mulher extremamente ativa junto com Mariátegui, por exemplo. Todo mundo ouve falar do Mariátegui, mas ninguém ouve falar da Magda Portal. Então, enfim, são trabalhos que a gente tem pendentes também pela frente, né? De recuperar algumas histórias. Tá aí também um pouquinho do papel da UNILA, né? E do próprio curso de mediação cultural também, né, professora? Ajudar a resgatar essas histórias, né? Mostrar essas mulheres também invisibilizadas, né? Imagino que isso seja uma parte bem importante aí da vida acadêmica também aí em sala de aula, né? Que a gente não conseguiu adentrar também, né? Porque o tempo voa, né, professora? Foi muito legal te conhecer melhor esse outro lado, né? Não só a acadêmica que a gente vê, né? Não só a reitora que a gente vê, mas a Diana. A Diana, que nasceu lá no subúrbio do Rio de Janeiro, né? É muito legal, professora. A gente gostaria até de ficar mais tempo aqui, né? Mas como a gente se propôs também a fazer uns episódios mais curtos, assim, mas mais leves, né? Acho que foi uma conversa que passou muito rápido, né? A gente agradece muito a sua presença, professora, a confiança de estar aqui na estreia, né? A gente está fazendo aqui uma experiência junto. A sua disponibilidade, né? Disponibilidade. Com tantas coisas, a gente sabe que é difícil, às vezes, a agenda. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Estou muito feliz de ter o privilégio de estar estreando esse programa, que certamente vai ter muita coisa linda ainda pela frente. E contem comigo, se quiserem a gente faz mais coisas para frente. Enfim, estou à disposição de vocês. Beleza. Obrigada, professora. A gente agradece também a equipe da SECOM, né? Toda a equipe que está ajudando a gente a operacionalizar, a colocar esse programa no ar, né? A Michele, que está aqui com a gente, idealizou o projeto, a Michele Dacas, nossa secretária. Franciele, que não está aqui, Franciele Consalter, mas ajudou a dar corpo também a esse projeto. Acho que é legal a gente citar aí também as pessoas. Luiz, por trás dos equipamentos, Luiz Bernardo, Moisés, que estava aqui fazendo nossas fotos, enfim. Se a gente for citar todo mundo, é muita gente, mas como é um programa de estreia, a gente dá essa liberdade um pouquinho da gente conhecer quem tá conhecer. envolvido, né? Eu acho que é importante. Porque senão tem muita gente por trás, né? Muita gente por trás. Isso, como a professora falou, né? Na própria gestão também é uma equipe, né? Nós também temos Não faz nada sozinha, né? Não faz nada sozinha. É isso. Parabéns. Obrigada, professora. Obrigada a todo mundo que ouviu também, né? Esperamos que os ouvintes e as ouvintes tenham gostado, né? Esse é um programa de estreia, a gente está aprendendo e está fazendo. E não esqueçam, né, então, de seguir a UNILA nas mídias sociais, compartilhar esse conteúdo. Saudações. Saudações, saludos. Saludos.